Senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna, neste momento, primeiro, para abordar 3 assuntos. Primeiro, creio que não poderia, em aqui estar, deixar de falar, tecer, mesmo que sejam incompletos, alguns comentários em relação ao leilão do pré-sal que acabou de ocorrer no dia de hoje. Eu ouvi aqui alguns pronunciamentos falando de que o Brasil perde, de que o Brasil não ganha. Pronunciamentos que não coincidem, são frontalmente divergentes à forma como o Palácio do Planalto, a direção da ANP, a direção da Petrobras vem se pronunciando. Quanto ao resultado, primeiro, senhor presidente, quero dizer aqui, repito, estou fazendo comentários extremamente breves, porque também acabei de tomar ciência do resultado, como todos nós, afinal de contas. O consórcio vencedor, senhor presidente, que se apresentou, parece-me que um único consórcio, e nem por isso podemos considerar que o resultado tenha sido negativo. O consórcio ele é composto por empresas que compõem e ocupam nada mais, nada menos do que os seguintes lugares no ranking das maiores empresas de petróleo do mundo. Ou seja, a empresa que ocupa o 2º lugar neste ranking é parte do consórcio. A empresa que ocupa o 3º lugar neste ranking é parte do consórcio. A empresa que ocupa o 7º, 8º e o 10º lugar é parte do consórcio. Ou seja, as empresas, as 4 empresas que arremataram o leilão da Petrobras são as maiores empresas do mundo. Estão entre as 10 maiores empresas de petróleo do mundo, senhor presidente. E aqui eu quero dizer o seguinte, a Petrobras participou com uma cota de 10%, sendo que, como operadora exclusiva, de acordo com o que determina a lei, a Petrobras fica, portanto, com 40%. E ficando as demais empresas, as 2 empresas chinesas, CNPC, CNOOC, com 10% cada uma, e as empresas Shell e Total também ficarão com 20% cada uma, ou seja, a maior fatia fica com a Petrobras. O lance oferecido de participação pública governamental neste leilão, senhor presidente, foi o lance mínimo de 41,65%, que é o lance mínimo. Só que, neste lance mínimo, senhor presidente, os ganhos, a participação governamental, ela será superior ou em torno de 75%, porque 41% de barris de petróleo, senhor presidente. Os restantes, os 58,25% ou 35%, desses 60 e poucos por cento, tem que ser descontadas as operações, os gastos da operação para que o petróleo possa ser extraído. Então, eu quero dizer que há uma avaliação extremamente positiva por parte do governo federal. O governo receberá, o que é inédito na história brasileira, um bônus de 15 bilhões de reais. Há uma estimativa que, durante os 30 anos de exploração desse campo, o Brasil arrecade em torno de 1 trilhão de reais. E aí eu acho que o mais importante disso tudo, senhor presidente, é destacar o que representa 41%, um pouco mais de 41% de barris de petróleo para o governo. Representa muito, porque este é o primeiro leilão feito com a nova regra, com o novo marco regulatório do petróleo, porque até então, no Brasil, nós tínhamos apenas uma forma de explorar o petróleo no Brasil, que era o sistema de concessão. O governo brasileiro concedia à empresa determinada a concessão para a exploração do petróleo e recebia em royalties recursos e em participação especial. Hoje não. Hoje o governo brasileiro, o Estado brasileiro, é parte do processo produtivo e receberá mais de 41% de barris, o que representa, sem dúvida nenhuma, a maior fatia, a maior parcela do lucro que a exploração do petróleo do pré-sal nos dará. A senhora me permite fazer um registro
das pessoas que nos visitam aqui nesta sessão, esclarecendo que a sessão de segunda-feira e de sexta-feira são sessões não deliberativas, como vocês podem ler no painel. Portanto, não há votação de projeto, não há discussão e nem votação de nenhum projeto. Apenas são destinadas a de segunda e sexta a fala dos senhores senadores, abordando os temas que acharem importantes para o Brasil, como é o caso que a senadora Vanessa, do PCdoB do Amazonas, está fazendo, mas também de âmbito dos seus estados ou regiões. Muito obrigado, agradeço muito a presença aqui. Né? Também quero cumprimentar aqui os companheiros e companheiras que visitam o Senado Federal. Mas, senhor presidente, então eu dizia que esse é um momento histórico na história do Brasil. Um histórico porque, por ser talvez a maior riqueza descoberta até agora, no campo do petróleo, não há dúvida nenhuma, é a maior reserva descoberta, que a partir desse leilão começará a ser explorada. Fazemos o leilão nesse novo sistema, que é o sistema de partilha, onde o Estado brasileiro faz parte, toma parte da partilha das vantagens e das riquezas extraídas a partir da exploração do petróleo. E isso tudo será feito com Petrobras e mais 3 empresas, 2 empresas chinesas, já citei aqui, cada uma com 10%, a CNPC e a CNOOC, e a anglo-holandesa Shell, além da Total, que também faz parte desse grupo. Eu quero crer, senhor presidente, que o Brasil tem muito a ganhar, mesmo porque a decisão tomada não só pelo governo federal, mas, sobretudo, pelo parlamento brasileiro, em investir com exclusividade os recursos dos royalties do petróleo para a educação e para a saúde, isso tudo permitirá com que o Brasil possa ter uma perspectiva de um avanço significativo num espaço mais curto de tempo. Eu sei que as pressões para que esse leilão não ocorresse foram pressões muito fortes, muito grandes, muitas delas partindo de entidades importantes, representativas da população brasileira, não só dos trabalhadores da Petrobras, dos engenheiros, dos servidores da Petrobras, mas entidades estudantis, outros sindicatos que se mobilizaram pleiteando o adiamento deste leilão. Entretanto, nós precisamos ter a clara visão do momento crítico que vive a economia do mundo e da necessidade que o Brasil tem de dispor de recursos para investir em segmentos importantes. No caso, 75% desses recursos, não é, dos recursos dos royalties irão para a educação e 25% para a saúde. E isso é um passo significativo, é um grande avanço, sem dúvida nenhuma. Segundo, senhor presidente, eu quero relatar também muito rapidamente aqui o que foi a nossa participação, a participação da delegação brasileira no evento que aconteceu quase que durante a semana inteira passada na cidade do Panamá, porque foram reuniões de várias comissões, de quase todas as comissões, que culminou na realização, na sexta-feira última, da inauguração da sede, e eu aqui me refiro à reunião do Parlamento Latino-Americano, e na sexta-feira a inauguração da sede e, no sábado, a Assembleia Geral. Assembleia onde foram aprovados vários projetos de lei marco, não é? São projetos de leis que são encaminhados aos parlamentos de todos os estados, os países que compõem o Parlamento Latino-Americano, além de inúmeras moções. E entre as moções aprovadas, senhor presidente, uma das moções no sentido também de repelir, de repudiar os atos de espionagem praticados pelo governo norte-americano, sobretudo através da NSA, contra países de todo o mundo. Então, aprovamos uma moção. Assim como tem feito outros órgãos internacionais, também o Parlatino aprovou a moção contra essa atitude, repudiando essa atitude do governo americano em espionar as demais nações do mundo. Apesar de que dizem, e de fato é uma grande verdade, que a espionagem existe desde os tempos mais remotos,
mas o que os Estados Unidos têm feito é muito mais do que uma espionagem. É uma espionagem aberta, é uma espionagem que para eles é considerada a coisa mais comum do mundo. E quando teve a mudança, após a eleição do presidente Obama, Barack Obama, a mudança na legislação brasileira, porque também dentro do território americano, senador Suplicy, havia muitas vozes contrárias à forma como o governo entrava e avançava na privacidade dos cidadãos, das cidadãs. Após essa briga, essa grita do povo norte-americano, a legislação foi mudada, que é a legislação conhecida lá como ato patriótico. Só que a mudança atingiu apenas os cidadãos norte-americanos. Ou seja, para que uma pessoa, um cidadão, tenha a sua privacidade quebrada, é necessário que haja quebra do sigilo por um fórum judicial, por um tribunal judicial, que toma a decisão e aí se quebra. Mas isso só para cidadãos americanos. Para cidadãos estrangeiros, não há sequer a necessidade de qualquer autorização judicial. E isso, senhor presidente, apenas reforma a forma como, apenas reforça a forma como o governo americano trata as demais nações. Trata como se eles fossem o grande império e as demais as colônias que fazem parte daquele grande império. Além desta moção, aprovamos uma outra moção importante também, senador Mozarildo, relativa a este programa que é realizado no Brasil, que vem sendo realizado há pouco tempo, que nós aprovamos na última semana a medida provisória, o programa Mais Médicos. Outros países do continente já informaram lá, seus governos estão tomando a mesma iniciativa, a mesma medida, porque a falta desses profissionais, infelizmente, não acontece só em território brasileiro, mas em vários países do mundo. Então, aprovamos também uma moção no sentido de aplaudir essa integração, sobretudo da latino-americana, caribenha, no sentido de poder uma nação suprir necessidades de outras em determinados setores. Então, essa é uma moção importante também. Agora, o grande ato, senhor presidente, ocorreu na sexta-feira. Sexta-feira, com a inauguração da sede. Todos nós sabemos que a sede permanente do Parlatino era no Brasil, no estado de São Paulo. Aliás, uma belíssima construção chamada Parlatino, o Memorial da América Latina. Lá, no Memorial da América Latina, que foi construído por Franco Montoro, mas inaugurado, acho que, num governo posterior, lá nesse memorial latino-americano é que estava a sede do Parlatino, e foi construído para isso. O Parlatino, senhor presidente, ele foi criado a partir de reuniões ocorridas entre parlamentares brasileiros e parlamentares peruanos, e foi estabelecido na cidade de Lima no ano de 1964. Portanto, o ano que vem, o Parlatino completará 50 anos de existência. E a nossa sede foi construída para isso, porque um dos fundadores foi o senador à época, Nelson Carneiro. Eu vou conceder a parte a Vossa Excelência, senador Suplicy. Nelson Carneiro. Lembrar que é um projeto de Oscar Niemeyer, o Palatino, que por isso Vossa Excelência estava dizendo que é tão bonito também, mas exatamente é uma das obras importantes desenhadas pelo nosso querido Oscar Niemeyer. Exatamente, e o objetivo da sede era exatamente esse, abrigar o parlamento latino-americano, que diante de um momento muito difícil, um momento de exceção, um momento de quase falta completa de democracia, parlamentares dos países latino-americanos se reuniram e decidiram, em dezembro de 1964, pela criação do Parlatino. E lá estava Franco Montoro, lá estava Nelson Carneiro, lá estava dezenas de parlamentares, democratas, acima de tudo, brasileiros, criando essa entidade que tinha como objetivo não só enfrentar aquele momento muito difícil da democracia no nosso continente, mas também enfrentar os grandes desafios de integração que todos nós temos, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, quando José Serra era governador
o seu último mandato como governador do estado de São Paulo, ele simplesmente desabrigou o senador Suplicy, o Parlatino. Vossa Excelência sabe muito bem disso, porque todos acompanhamos esse episódio. Naquela época, eu coordenava o Grupo Brasileiro do Parlatino. Hoje, o coordenador do Grupo Brasileiro, o presidente do Grupo Brasileiro do Parlatino, é o senador Flecha Ribeiro. Naquela época, o presidente do Parlatino era um senador que hoje é presidente do Senado chileno, senador Pizarro, que estava lá, inclusive, neste evento, e eu era presidente do Grupo Brasileiro. Fizemos inúmeras reuniões com o governo do Estado de São Paulo, e aqui eu quero fazer uma homenagem aos parlamentares, alguns parlamentares do PSDB, entre eles, senador Aloysio, o deputado Azeredo, vários parlamentares que foram até o governador para pleitear que continuasse o Parlatino com aquela sede naquele local. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. O governador exigiu ter para si a totalidade do conjunto daquela obra, que, repito, a obra foi construída para ser sede do Parlatino, não é? Mas, enfim, esta foi a decisão do governo do Estado de São Paulo à época, e assim foi feito. De tal sorte que, depois da contribuição de muitos países, não só latino-americano, mas chinês, inclusive, a China, que contribuiu com mais de 5 milhões de dólares, pôde-se construir a nova sede do Parlatino. E essa, infelizmente, não é mais no Brasil, senador Mozarildo, senador Suplicy. Infelizmente, não é mais no Brasil, é no Panamá. Uma belíssima sede. E que, da inauguração, participaram inúmeros chefes de Estado, inúmeros chefes de Estado, porque lá estava acontecendo a cúpula ibero-americana. Inclusive, o príncipe das Astúrias lá estava, presidente do Panamá, presidente de vários outros países. A presidente Dilma não pôde estar presente, mas estava o nosso chanceler, o ministro de Relações Exteriores, ministro Figueiredo. Enfim, a inauguração dessa sede até parece que se repetiu um pouco o ato inaugural da primeira sede, que era no estado de São Paulo, onde também vários presidentes de países participaram, do Brasil. Aquela época acho que era o nosso ex-colega que faleceu, o senador, era o presidente do Brasil. À época, participou o Fidel Castro, presidente de Cuba, entre tantos outros, Menem, da Argentina, entre tantos outros presidentes que participaram daquele evento. Então, foi um ato magnífico. E, no dia seguinte, na Assembleia Geral, como disse, aprovamos esse conjunto de teses. Eu farei questão de fazer com que todas elas sejam incluídas no nosso relatório, porque, assim como nossas viagens, a liberação, autorização para que participemos, qualquer senador ou senadora de eventos internacionais, é feita pelo plenário e comissões, e da mesma forma como aprovamos em plenário o requerimento, temos nós que apresentar um relatório. Eu faço questão de, a cada relatório que apresento, apresentar todo o conjunto das deliberações do evento, e nesse caso do Parlatino foram deliberações muito importantes. Aliás, muitos projetos, inclusive o Código do Consumidor, senhor presidente, brasileiro e de tantos outros, surgiram a partir de um debate no âmbito do Parlatino, que elaboraram uma lei-marco para ser apresentada a todos os países. E hoje, grande parte dos países latino-americanos tem a sua lei, o Código de Defesa do Consumidor. Não é? Eu concedo a parte, Vossa Excelência, senador Suplicy, com muito prazer. Eu cumprimentar a senadora Vanessa Graziotin, por ter participado desta reunião do Parlatino ali no Panamá. Eu também havia sido convidado, mas, dada o número de compromissos que eu tinha já antecipadamente marcado no final de semana, não pude estar aceitando, mas até respondi, agradecer o convite e disse que gostaria de, na próxima Assembleia Geral do Parlatino, ali no Panamá, poder, inclusive, estar me pronunciando sobre a Lei Marco da Renta Básica, que foi aprovada por iniciativa de 4 parlamentares,
Rodrigo Cabeças, da Venezuela, Maria Soledad Vegas, do Equador, Ricardo Berois, do Uruguai, e eu próprio, e que foi aprovado no Congresso, na Assembleia Geral do Palatino em 30 de novembro último, lá na cidade do Panamá, e então que eu gostaria, me coloco à disposição deles de fazer uma palestra sobre esse tema proximamente. Muito obrigado. Muito bem, senador Suplicy. Isso é importante, porque eu não pude participar das comissões, poucos parlamentares brasileiros tiveram essa oportunidade, porque para irmos participar da comissão teríamos que ter faltado nossos trabalhos durante a semana. Por isso, eu optei por participar somente da reunião preparatória à Assembleia, da Assembleia e do ato de inauguração, que iniciou a partir da última sexta-feira, que foi o dia que nós viajamos para lá. Mas anterior, senador Suplicy, anterior a esses eventos, repito, aconteceram várias reuniões de comissões, e as reuniões de comissões, elas têm esse caráter, chama-se alguém que tem determinado entendimento em algum assunto para fazer uma exposição, em seguida o tema é debatido, mas não só no âmbito do debate. É isso, se qualquer parlamentar brasileiro ou qualquer pessoa queira entender um pouco melhor o que significa isso, senhor presidente, o funcionamento do Parlatino, é só entrar no site do Parlatino, e lá nós vamos perceber que tem inúmeras sugestões de projetos de leis, denominados eles todos de projetos de lei marco. Mas, senhor presidente, então, aqui fica um pouco das minhas impressões, lamentar profundamente que o Brasil tenha perdido a condição de sediar, né, essa entidade tão importante, que não apenas é um marco na reconstrução da democracia no continente latino-americano, mas tão importante no sentido de agregar cada vez mais os parlamentares. Eu não tenho dúvida nenhuma, apesar de que temos esses subblocos regionais, no caso o Parla-Sul, o Parla-Cem, o Parlamento Latino-Americano, eu não tenho dúvida nenhuma, num futuro não muito distante, será a verdadeira integração regional dos sonhos de todos nós, senhor presidente. E o Parlatino é essa semente que lá chegará, não tenho dúvida nenhuma. Mas, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu estou aqui e gostaria de fazer, nesse momento, tecer considerações a respeito dessa data comemorativa aos 10 anos de uma verdadeira revolução que vem acontecendo no nosso país. Uma revolução silenciosa, paulatina, mas crescente, grandiosa e profunda. Essa questão, um grande projeto que marcou a política social e econômica e que vem permitindo que 36 milhões de brasileiros, quase 20% da nossa população, superassem a situação da extrema pobreza em que viviam e melhorasse significativamente as suas condições de vida. Eu aqui estou me referindo ao maior programa de transferência do mundo, que em números, e não só em números, mas também em impacto social, que é o Bolsa Família, que completou ontem 10 anos sendo aplicados no país. Símbolo maior de um governo cujo principal compromisso é com a melhoria da qualidade de vida de nosso povo. O Bolsa Família é o carro-chefe de uma política social que vai muito além da caridade esporádica e do mero assistencialismo, sem lastro ou consequências duráveis. Aliado a outros programas sociais que utilizam o cadastro único do governo federal como referência, o Bolsa Família, em suas múltiplas facetas, fincou raízes no Brasil, necessitado e profundo, onde o Estado não costumava fazer a diferença, e resgatou de maneira eficaz e definitiva esses brasileiros e brasileiras da exclusão social.
Seus beneficiários são pais, são mães, são filhos, crianças, jovens, trabalhadores que não tinham acesso aos bens mais básicos, aos serviços mais elementares da vida moderna. Com uma renda mínima garantida e favorecidas por uma grande composição de políticas públicas integradas, essas famílias puderam se estruturar minimamente e vislumbrar um futuro melhor para os seus filhos. Transformaram-se, enfim, em cidadãos. Transformaram-se, enfim, em cidadãs. Os números são portentosos, senhor presidente. Cerca de 13,8 milhões de famílias brasileiras recebem, em média, pouco mais de R$ 150 por mês como complementação da renda. Quase 50 milhões de brasileiros estão inscritos no programa no seu total. Doravante, já é o compromisso estabelecido pelo Plano Brasil Sem Miséria, de que nenhum brasileiro tem uma renda média mensal inferior a 70, uma renda mensal individual menor que R$ 70 ou abaixo da linha da pobreza. Para tanto, já há um investimento anual por parte do governo federal na ordem de 24 bilhões de reais. Nesses 10 anos, senhores senadores, os resultados obtidos pelo Bolsa Família ratificaram e comprovaram de maneira cabal que os programas de transferências de renda voltados para os mais pobres desempenham um papel absolutamente decisivo para a macroeconomia brasileira, além de seus inquestionáveis impactos sociais diretos. Nessa linha, estudo desenvolvido pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, demonstrou que cada real investido no Bolsa Família causa um crescimento de 1,78% real no Produto Interno Bruto brasileiro. Isso se explica por motivos bastante óbvios e palpáveis. O dinheiro destinado a essas famílias estimula diretamente a economia local de suas comunidades na aquisição de itens básicos como alimentos e roupas. A produção local, por sua vez... Desculpa, senhor presidente. A produção local, por sua vez... vê ampliada a sua demanda pela entrada no mercado desses novos consumidores, que aplicam diretamente os seus recursos na comunidade em que vivem e acabam gerando um ciclo virtuoso de crescimento, geração de emprego e rendas locais. Cumpre dizer que um número ainda maior de recursos entra diretamente na economia local em razão de outros programas sociais que também utilizam o cadastro único, como o da tarifa social de energia e o programa Minha Casa Minha Vida, e que geram descontos significativos aos gastos da família. Eu vou conceder a parte a Vossa Excelência até para que eu possa me recompor, senador. Senador Eduardo Suplicy. Com muita prezada senadora Vanessa Graziotin, até já solicitei que seja encaminhado um copo de água para Vossa Excelência, mas Vossa Excelência... São resquícios ainda de uma gripe muito recente, senador. Também, é que Vossa Excelência tem viajado muito, foi até o Panamá, voltou, e com a tal intensidade de trabalho, então, às vezes, com essas diferenças do ar-condicionado aqui, quente lá fora, volta e meia ainda o doutor presidente Mozarildo, outro dia ainda recomendou que eu também cuidasse do resfriado que eu estava na semana passada, mas e já estou quase bom. Mas tem que cuidar, senão ele não cura, olha aí, ó. Pois bem, mas Vossa Excelência muito bem registra aqui os 10 anos do aniversário do programa Bolsa Família, pois em 20 de outubro de 2003, o presidente Lula, por medida provisória, resolveu racionalizar e unificar
o que antes havia, o Programa de Garantia de Renda Mínima associado às oportunidades de educação, também denominados Bolsa Escola, o Programa Bolsa Alimentação. O primeiro era de responsabilidade do Ministério da Educação, o segundo do Ministério da Saúde. Havia o Auxílio Gás e ainda o Cartão Alimentação, instituído pelo presidente Lula em março de 2003. E a equipe interministerial, então, de seu governo, avaliou, através de estudos, que seria próprio unificá-los naquilo que é hoje o programa Bolsa Família, que passou de 3,5 milhões de famílias em dezembro de 2003 para hoje 13 milhões e 800 e tantas mil famílias, que correspondem, dado que em cada família temos de 3 a 4 pessoas, a aproximadamente um quarto dos 201 milhões de brasileiros e brasileiras hoje que são beneficiados pelo programa Bolsa Família. E é tão importante que, se em 2001, 2002, o nosso coeficiente Gini de desigualdade estava em torno de 0,59, ano a ano, todos os anos foi baixando o coeficiente Gini de desigualdade até chegarmos a cerca de 0,07 no ano passado. Então, tanto diminuiu o grau de pobreza extrema, de pobreza absoluta, significativamente, quanto diminuiu o grau de desigualdade em nossa sociedade. E é importante que nós avancemos ainda mais. Vossa Excelência assinou, eu tive a honra de pedir, e Vossa Excelência de pronto assinou, um manifesto que todos os senhores senadores e senhoras senadoras estão assinando, que pretende encaminhar a presidenta Dilma Rousseff, se possível em mãos, nesta semana, onde venhamos a propor que ela institua um grupo de trabalho que poderá ter a coordenação de uma pessoa como o professor Paul Singer, para estudar as etapas em direção a um dia termos uma renda básica de cidadania, que significará um passo além em relação ao programa Bolsa Família. Cumprimento Vossa Excelência pela a sua análise de um programa que vem sendo reconhecido internacionalmente, e por isso, ainda na semana passada, a ministra Tereza Campelo recebeu um prêmio internacional pela eficiência com que este programa tem tido tão bons resultados para a sociedade brasileira. Meus cumprimentos. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Suplicy, e, de fato, a gente tem tido a oportunidade de ouvir muitas observações elogiosas ao governo brasileiro pela manutenção desse programa. E esse programa tem servido de exemplo para muitas outras nações do planeta. Eu não podia, nesse momento, também, senador Suplicy, deixar de reconhecer a sua dedicação ao tema. Vossa Excelência, que durante toda a sua vida elegeu este como tema político principal de seu mandato. Persiste, não há quem venha aqui no Senado que daqui não saia com um livro sobre renda mínima, um livro de Vossa Excelência. Não há, senador Mozarildo, ninguém que venha ao Senado Federal e que daqui não saia com um exemplar do livro do senador Suplicy. É importante, porque este é o caminho. Eu confesso, senador, que no início era muito contra esses tipos de programas assistencialistas. Entendia, ainda muito jovem, que o mais importante era dar a vara para pescar e não o peixe. Entretanto, para que homens e mulheres possam pegar uma vara e sair para pescar, eles precisam primeiro do alimento para sobreviver. Precisam de ter o mínimo para poder sobreviver. E, infelizmente, o Brasil ainda é, mas muito menos hoje do que no passado. Vejam os números que Vossa Excelência levantou, que eu aqui levantei. 36 milhões de pessoas que ascenderam a um nível, a um patamar melhor na sua condição de vida. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, este programa,
um sinônimo de política de Estado e referência mundial em gastos sociais. Este programa Bolsa Família apresenta também resultados bastante exitosos e consolidados nos números relacionados à saúde e educação, resultados que estão visceralmente vinculados aos benefícios do programa. Condicionada à matrícula e ao comparecimento regular das crianças à escola, a renda do programa possibilitou a permanência de mais de 15 milhões de pequenos e pequenas brasileiras e brasileiros nos bancos escolares. A taxa de evasão escolar das crianças beneficiadas pelo programa é de 7,1% no ensino médio e significativamente menor que a média nacional, por volta de 10,8%. Em relação à taxa de aprovação, os números relacionados ao Bolsa Família são superiores à média nacional, 80% a 75%, respectivamente. E, de acordo com projeções feitas há pouco tempo, senhor presidente, a tendência é uma melhora ainda maior no médio e longo prazo, nos indicadores educacionais das crianças e dos jovens cujas famílias estão inscritas no Bolsa Família. No que tange aos indicadores de saúde, os números são igualmente alvissareiros. Eu poderia concluir, senhor presidente? É possível? Muito obrigada. Alvissareiros. Em seus 10 anos de existência, o Bolsa Família contribuiu para a redução da mortalidade infantil em até 20%, conforme estudo publicado pela conceituada revista especializada da Inglaterra, The Lancet. O estudo, divulgado pela publicação inglesa, comprova de forma criteriosa a redução da mortalidade infantil por questões relacionadas à miséria e à extrema pobreza, apresentando queda de 46% nas mortes por diarreia e 58% por desnutrição. Tais dados, senador Mozarildo, que preside a sessão de hoje, evidenciam a relação direta entre, por um lado, o incremento da renda e, por outro, das condições sanitárias e educacionais das famílias beneficiadas. Mais saudáveis e nutridas, as crianças puderam frequentar mais as escolas e obter um rendimento melhor nas aulas e demais atividades pedagógicas. É preciso que afastemos alguns mitos relacionados ao programa que se mostraram ao longo da década de existência absolutamente inverídicos e incondizentes com os números levantados. O mais propagado deles é de que o Bolsa Família afastaria os seus beneficiários do mercado de trabalho, pois já teriam as suas necessidades econômicas atingidas ou atendidas. A realidade tem mostrado o contrário. É possível atestar que 70% dos seus beneficiários trabalham, pois estão dispostos a melhorar cada vez mais as suas condições de vida, assim como as condições de vida de suas famílias. Dados oficiais apontam que a população dos beneficiados pelo programa alcança pouco mais de 68%, enquanto a média nacional é pouco menor que 67,2%. Outro dado relevante nesse mesmo sentido está no fato de que 10% dos 3,5 milhões de microempreendedores individuais brasileiros fazem parte do programa. Por outro lado, por tudo isso, senhor presidente, e até mesmo seus mais ferrenhos críticos não deixam de reconhecer os números e, mais do que comprovados, os méritos do programa. Até mesmo aqueles que são os críticos mais acirrados em relação a este programa, que não se cansam de atacar de maneira, muitas vezes, improdutiva qualquer iniciativa ou projeto do governo, tecem-lhe ao programa elogios, afirmando que se trata de uma política pública fundamental para o país e para a qualidade de vida das pessoas. E é assim que a compreendemos. Não queremos, nem pleiteamos aqui, e o governo sabe disso, a sua autoria exclusiva, porque uma pequena forma de transferência de renda veio do governo anterior, mas uma pequena forma. O mérito do governo foi juntar tudo, ampliar significativamente e vincular a indicadores que são muito importantes, como os indicadores educacionais. Portanto, nesse momento, eu quero aqui cumprimentar, por esses 10 anos, a presidenta Dilma, mas, em especial, o nosso querido presidente Lula. O presidente Lula, que
eu dizia e digo sempre que só pelo fato de ter sido eleito alguém como ele, de uma família retirante lá do Nordeste brasileiro, que como grande parte dos brasileiros e brasileiras passaram necessidades e fome, isso já serviu para elevar a autoestima do povo brasileiro. Então, o presidente Lula, que eu tenho uma alegria de poder conviver com ele, convivi durante muito tempo, recebi apoio dele em momentos fundamentais de minha trajetória política, assim como garantiu apoio e com muita garra, com muito vigor, consciência a ele em muitas das suas lutas, mas não podia, nesse momento, cumprimentar a presidenta Dilma e, sobretudo, ao presidente Lula, que foi quem assinou a primeira medida provisória estabelecendo esse programa de transferência de renda e que garante uma qualidade de vida mínima a brasileiros e a brasileiras tão importante em nosso país, que é o Bolsa Família. Muito obrigada e peço desculpas a Vossa Excelência por ter excedido tanto no tempo, senhor presidente.